Paquete espanou, com livrou pro centro e gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho da gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, como rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Nascido em Ipameri e criado em Silvânia, Valdivino José de Oliveira cresceu às margens da linha de ferro. Apaixonado pelo futebol, aprendeu a amar o Atlético pelas ondas do rádio. Valdivino não hesitou em embarcar na locomotiva rubro-negra, onde viria a dedicar grande parte do tempo de sua vida. Chegando em Goiânia, foi trabalhar ao lado do clube que aprendeu a amar. A aproximação foi inevitável e o garoto que curtia o Dragão pelo rádio de 4 faixas na infância se tornou o presidente do Atlético. Desde que se tornou homem importante dentro do Dragão, Valdivino viveu momentos de glórias e também de dificuldades. Viu os títulos goianos de 85 e 88, mas vivenciou também a queda para a divisão de acesso e o quase fim do sonho rubro-negro. Fundamental para manter o estádio Antônio Ascioli como patrimônio do clube. Comandou a ressurreição rubro-negra, levando o Dragão ao bicampeonato inédito, à Série A por 3 anos e até ao primeiro torneio internacional. Apesar da agenda lotada de deputado federal, Valdivino permanece à frente do clube e espera colocar o Dragão nos trilhos novamente. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Na edição deste domingo, nosso convidado é Valdivino José de Oliveira, atual presidente do Atlético e que já esteve no comando da equipe rubro-negra em vários outros mandatos, 1991 e 92, 95 e também 1996, e de 2005 para cá está diretamente ligado à equipe rubro-negra. Por Valdivino José de Oliveira, quem é Valdivino José de Oliveira? Olha, eu sou goiano de Ipameri, embora me considere também silvaniense. Eu vim de Silvânia para Goiânia em 1969, logo abracei a carreira de contabilista ali em Campinas, né, e trabalhava ali junto do campo do Atlético, no antigo posto de Nis, né, a gente falava de P33 com a 24 de outubro, né, e trabalhava ali, tinha um escritório de contabilidade na Rua Pará e ficava ali bem de frente o portão do Atlético e ficava então em contato direto com o clube desde então. E como foi a aproximação? Como o senhor deixou de ser torcedor para entrar? Olha, uma vez eu era secretário de Finanças da Prefeitura e eu recebi o seu Dilon Soares lá no meu gabinete.
E ele, sabendo que eu era um torcedor fanático do Atlético, eu estava constantemente lá, me convidou para mim ser conselheiro do clube. E eu aceitei com o maior prazer de ser conselheiro do clube. E o seu Odilon sempre falava, olha, você tem que ajudar a administrar o Atlético, você é inteligente, é capaz, você tem que ajudar a administrar o Atlético. E eu falei, não, seu Odilon, onde o senhor for, eu vou junto com o senhor. O seu Odilon tinha acabado de ser campeão goiano em 88, né? E aí passei a acompanhar o seu Odilon, aí nas reuniões do Atlético como conselheiro, né? E logo me tornei presidente. Presidente, o senhor, como dá para apontar um jogo assim marcante para iniciar esse amor entre o senhor e o Atlético? Olha, foi por volta de 1966. Eu tinha meus 14 anos, muito fanático por futebol. Comprei um rádio daqueles grandes de 4 faixas, né? E o rádio pegava bem as rádios de Goiânia, principalmente as de Goiânia, mas é evidente que no interior se ouvia muito mais a Rádio Globo. E o Atlético tinha sido classificado, tinha sido vice-campeão goiano e tinha se qualificado para a Copa do Brasil de 66. E nós fomos jogar contra o Cruzeiro naquela época. E eu, menino lá em Silvânia, 14 anos, ouvindo o rádio, né, e torcendo para o Atlético. O Atlético tinha levado, me parece, de 7-0 o primeiro jogo e perdeu o segundo um placar apertado, acho que 2-1 aqui em Goiânia. Né, e ouvindo o narrador, eu comecei a gostar do Atlético e passei a ouvir o rádio goiano, né, principalmente porque eu tinha um rádio grandão lá de 4 faixas que a gente falava, né, e eu ouvia todos os dias o Esporte de Goiás, né, eu ouvia do Rio principalmente, né, mas eu ouvia de Goiás e comecei a ter uma grande simpatia pelo Atlético. Mudei para Goiânia, fui trabalhar nas imediações do campo do Atlético. O Diniz, que era dono do posto Diniz, era diretor financeiro do Atlético e me aproximei muito do clube. E aí, daí para frente, a paixão tomou conta de mim. Hoje, o torcedor do Atlético vê o Acioli que está em reforma, vai ser ampliado, e vê um CT que é uma maravilha lá no Urias Magalhães. Quando você se aproximou do Atlético, como que era tudo isso? Bom, nós só tínhamos o Acioli, nós tínhamos o Urias Magalhães, era uma praça, né? Uma praça aberta, com campo. Tinha um campo de futebol onde o povo lá do setor Urias Magalhães jogava bola. E era uma doação que nós recebemos do Ildeu Amâncio, que era presidente do Vila Coimbra, do Campinas, do Santa Helena, do time do Santa Helena. Naquela época, a Amadora em Goiânia era muito forte. E o Santa Helena tinha aquela área lá do Urias Magalhães, e o Santa Helena fundiu-se com o Atlético, né? E o Atlético, então, herdou aquela área. Nós só tínhamos o Acioli. O Acioli tinha o campo principal e tinha um punhado de campinhos pequenos ao redor. Até que, por volta de 1990, 1989, resolveram construir um ginásio ali. E se ergueu uma estrutura de ginásio. Ficou lá uma estrutura, um esqueleto de ginásio, e se tirou uns 2 ou 3 campinhos que tinha em volta lá. E acabou ficando só na estrutura. Depois essa estrutura foi retirada, né? E hoje é um estacionamento praticamente ali na parte esquerda do campo onde a gente entra. Está um cercado de estacionamento, mas antes ali já foi campinhos de futebol e foi também, né, uma estrutura de um ginásio que prometia naquela época inserir o Atlético nos Jogos Olímpicos, né? Futebol de salão, basquete, vôlei. Hoje já não é mais olímpico. Tanto o basquete, quanto o vôlei, quanto o futebol de salão se profissionalizaram. Presidente, a maior rivalidade do Atlético, o senhor chegou a pegar a rivalidade com o Goiânia? Foi assim no seu início? Não, na época, no final da década de 60, começo de 70, o clássico de Goiás era o Vila e Atlético, né? O chamado clássico dos milhões, né? Cansei de ir para o Acioli, aliás, de ir para o Estádio Olímpico. Cansei de ir para o Estádio Olímpico, o jogo era às 5, saía às 3 horas, porque senão você não achava lugar. Na sombra, então, você tinha que ir mais cedo. Né? Eu tinha uns lugarzinhos que eu gostava de ficar, tinha que ir bem cedo, porque na hora que a bola rolava não tinha mais lugar no Estádio Olímpico. Quer dizer, nós estamos falando aí de 18 mil pessoas, 20 mil pessoas, porque naquela época as pessoas ficavam amontoadas, né? Ao redor do alambrado, ficava lotado. Né, a arquibancada toda lotada, as pessoas amontoadas quase que um no colo do outro, né, praticamente.
Então era muita gente que ia ao estádio e era muito mais romântico o futebol daquela época do que de agora. Mas você, como hoje presidente, deputado federal, a gente vê mais comedido, embora vibre bastante nos gols. Mas naquela época, como era Valdivino, torcedor? Torcedor de chegar em casa rouco, de chegar em casa afônico, de tanto gritar com os jogadores, gritar com o treinador, gritar com o juiz, né? Lógico, eu sempre gostei de tomar minha cervejinha no estádio, então combinar a cerveja com o futebol, eu acho que não faz mal para ninguém. O que faz mal no futebol são as drogas, né? São as pessoas que vão para o estádio já com espírito de bagunça. Mas a cervejinha, não sei nem por que o Ministério Público insurge proibir a cerveja nos estádios. Você vai em qualquer lugar do Brasil, o cidadão gosta de ir no campo tomar sua cervejinha, não tem mal nenhum. Esses dias eu fui num torneio de várzea, lá no Serena Park, e lá tinha umas 3 mil pessoas assistindo um joguinho amador lá, e todos eles tomando cerveja, e você não vê nenhuma briga. Não é a cerveja que faz a briga. A briga é justamente a droga e as pessoas que têm má índole, né? Você veja bem, nesse final de semana que passou, você vê torcedores dando tesoura voadora na polícia militar, o outro dando um pescoção na polícia militar. Quer dizer, está subvertendo a hierarquia, está subvertendo a ordem, o fato dessas pessoas baderneiras frequentarem o estádio. E aí o torcedor que vai lá para gritar, para xingar, né, mas pacificamente, ele acaba sendo prejudicado. Presidente, no próximo bloco nós vamos entrar nas histórias específicas desse seu mandato. Nós fizemos uma apresentação dessa sua chegada e daqui a pouquinho a gente quer saber sobre o título de 88, o senhor já estava um pouco mais perto do Atlético, dentre outras histórias. Combinado? Pode ser? Pode ser. Então daqui a pouquinho, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, voltamos para procurar explorar estas outras histórias de Valdivino José de Oliveira. É verdade, Rafael. Você fica agora com Linha do Tempo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Linha do Tempo. Década de 80. Em 23 de fevereiro de 1983, o Vila Nova bateu o América do Rio de Janeiro por 3-0 no estádio Serra Dourada. O triunfo colorado colocou fim na sequência de 5 vitórias do time carioca. O êxito vilanovense encaminhou a classificação da equipe goiana para a segunda fase da Taça de Ouro daquela temporada. Os gols colorados foram marcados por J. Maria 2 vezes e Marquinhos cobrando pênalti. O Vila jogou para 12.586 pagantes no Serra Dourada, com Nascimento no gol, Tarcísio, Odon, Roberto Oliveira e Lote, Fausto, Erivelto e Falcão no ataque, com Dionísio, J. Maria, depois Milton, Marquinhos e depois Marco Aurélio. O técnico era Avail Mota. Década de 90. No dia 23 de fevereiro de 1992, em jogo marcado por confusões, a Anapolina foi derrotada pelo Itaperuna por 2-0 no estádio Jair Bittencourt, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, pela divisão classificatória do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, a Anapolina teve o técnico Flávio Almeida expulso e há relato de que ele foi agredido por policiais. Para aumentar a crise, o lateral Nelsinho foi expulso no primeiro tempo e o goleiro Josenildo no fim do segundo. O ponta Paulinho, ex-Goiânia, terminou a partida defendendo no gol. A rubra iniciou aquela partida contra o Itaperuna com Josenildo, Eduardo Almeida, Jonilson, Flávio e Nelsinho, Antônio Carlos, Nenê e Júnior, Paulinho Carioca, depois Jorginho e ainda Romeu e Luizinho. A Anapolina terminou a competição em 15º lugar. Década de 2000. Em 23 de fevereiro do ano 2000, o Goiás carimbava sua classificação para a final da Copa Centro-Oeste ao vencer o Juventude de Primavera do Leste por 2-1 no estádio da Serrinha. O Goiás já havia vencido no Mato Grosso e ainda saiu na frente com Zé Carlos. Luiz Fernando empatou para os visitantes, mas aos 47 do segundo tempo, o Esmeraldino fez o segundo com Michel.
Na final, o Goiás conseguiu seu primeiro título da Centro-Oeste ao vencer o Vila Nova nos 2 jogos. O time naquele jogo contra o Juventude foi escalado por Hélio dos Anjos com Arley, Luciano Baiano, Reginaldo, Fábio e Marquinhos, Túlio, Criciúma, Kaká, depois Danilo e Michel, Fernandão, depois Douglas, ainda Rubens e Zé Carlos. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias recebe na edição deste domingo Valdivino José de Oliveira. Agora vamos contar um pouquinho de histórias, presidente. O que lhe vem à cabeça, o que lhe vem na retina quando eu falo do título do Atlético do Campeonato Goiano de 1988, presidente? Olha, era uma tarde de domingo, né? Nós almoçamos cedo aqui em Goiânia, eu, meus amigos, um concunhado meu que já faleceu, e nós nos rumamos para Anápolis. Era mais ou menos 2 da tarde, nós fomos embora para Anápolis para assistir o jogo. E chegamos lá, a torcida do Atlético ficou naquela parte à esquerda das cabines ali, que é a parte coberta do Jonas Duarte. Não tinha ainda toda a parte de lá construída, o estádio era pequeno ainda. Mas ficamos ali, tomamos conta ali daquela parte do estádio, só tinha Atlético, bandeiras e tudo mais. E foi um jogo duro, porque o Atlético precisava vencer para ser campeão. O Goiás torcia para que o Atlético pelo menos empatasse lá e ele ganhasse o jogo dele para poder ser o campeão. E nós fomos então para essa decisão em Anápolis. Um jogo muito duro, o Atlético estava com alguns desfalques, mas o Fernando Almeida, né, faz uma jogada genial na época. A bola veio meio atrás dele, ele dá uma meia puxeta na bola, meio de letra, uma puxeta meia de letra, e ela cai na frente em condições boas de fazer o gol, e ele chutou bem, acertou bem e fez o gol. Praticamente a gente não acreditava que estávamos vencendo o Anápolis, era muito poderoso naquela época, estávamos vencendo o Anápolis em pleno Jonas Duarte e sendo campeão goiano. O Atlético ainda carregava aquela síndrome de ter perdido o título para o craque em 67, né? E todo mundo ia pensar, jogar contra o time do interior, não vamos acabar, é melhor decidir com o Goiás, com o Vila Nova, do que decidir contra o clube do interior. E nós fomos decidir contra o Anápolis, então foi uma festa só. A gente venceu aquele jogo por 1-0 e voltamos para Goiânia comemorando um título que já tínhamos sido campeões em 85, uma disputa de tribunais ferrenha com Goiás, e voltamos então novamente com o sabor de ser campeão goiano. Deixa eu voltar em 85. Foi uma história do Afrim com o Célio Gaúcho? O Célio, nós estávamos 3 pontos à frente do Goiás. Chegamos à decisão, o Goiás precisaria de nos vencer para ser campeão e nós precisaríamos apenas do empate, estávamos com esses 3 pontos à frente. E se nós tivéssemos vencido, nós faríamos 6 pontos. Fizemos 1-0 no jogo, o jogo estava todo sob nossos domínios, né? Mas aos 43, 44, não me lembro mais quais os minutos, teve uma falta para o Goiás, bem na lateral direita, na área de defesa do Goiás. E se não me engano, o Gilson Jada, ao invés de bater a falta lá onde ela ocorreu, ele pegou a bola e foi levando ela com a mão até praticamente o círculo do meio campo, para ficar mais fácil de jogar na área do Atlético. E fizeram alçar essa bola na área do Atlético. Não me lembro se foi o Marçal ou um desses ex-atletas do Atlético, né, que o Goiás teve muitos, fez o gol e empatou. Empatando, o Atlético permaneceu com os 3 pontos de frente e o Goiás então solicitou o ganho de pontos em decorrência de que no exame antidoping do Célio Gaúcho constatou que ele usou um Afrim. Afrim é um descongestionante nasal, ele deve ter usado durante os treinamentos da semana, por algum congestionamento nasal que ele teve, e foi uma luta terrível no tribunal. E o senhor Dilon, até antes, algum tempo antes de morrer, ele ainda falava da forma como ele conseguiu vencer o Goiás nos tribunais, que ele venceu no campo e venceu nos tribunais. Presidente, logo depois desse título, o Atlético em 90 foi campeão brasileiro
logo em seguida o senhor assumiu pela primeira vez a presidência do clube. Como que foi esse seu primeiro mandato? Olha, eu posso dizer que foi profícuo. Em 91, se não me falha a memória, nós somos vice-campeões goianos. O Goiás foi o campeão, o Atlético foi vice-campeão. Em 92 nós tínhamos um grande time, Gilberto Costa, Cabralzinho, assim, um grande time. Um treinador de ponta, que era o Homero Cavaleiro, né? Mas surgiu naquele ano o Goiatuba, com Estrela, Pirata, e uma série de jogadores, né? Fernandão, e o Goiatuba, na sua cidade, no seu estádio, se transformou logo num time quase que imbatível, né? E nós tivemos o azar de perder para o Goiatuba aqui em Goiânia de 2-0. Se nós tivéssemos ganho do Goiatuba aqui em Goiânia, teríamos sido campeões em 92, né? Mas não ganhamos. Acho até que nós cometemos uma falha brutal. O Atlético tido como o melhor time daqui naquela época. Terminada a fase de classificação, os jogadores foram fazer um churrasco no Antônio Ascioli. Quer dizer, não era momento de você tirar a concentração e fazer churrasco. E o resultado foi que o primeiro jogo nosso era contra o Goiatuba em Goiânia, né? E nós perdemos de 2-0 para o Goiatuba. Depois nós fomos jogar lá em Goiatuba. O Gilson Batata fez um grande jogo. Nós fizemos 1-0 no Goiatuba, mas logo o Goiatuba empatou. E aquela vitória do Goiatuba aqui em Goiânia foi decisiva para ele ser campeão de 92. Então, é um título que a gente chegou a ter o gostinho de tê-lo na mão, mas escapuliu por falta de concentração, por falta de, de um capricho maior na fase, no quadrangular final. Só os jogadores comemoraram? A comissão técnica, a diretoria se deixou levar nesse oba-oba de 92? Não, naquela época quase tudo era no Antônio Ascioli, né? O Antônio Ascioli tinha um refeitório, e nesse refeitório de fora tinha todas as instalações de churrascaria, tinha a churrasqueira, tinha as mesas, tudo lá. Então, de vez em quando, os jogadores gostavam de fazer um churrasquinho ali. E a diretoria permitiu. Acho que não deveria ter permitido à época. Eu, como presidente sempre do Amon Palmatória, acho que aquela comemoração foi fora de hora, mas você nunca sabe, no momento que você faz qualquer coisa, qual é a consequência dela daqui a algum tempo, né? E naquela época a gente estava entendendo que um churrasco poderia unir mais as pessoas, os atletas, tudo mais. E naquele tempo também não se falava em concentração, o jogador tem que estar focado, tem que estar concentrado. Você concentrava para tirar eles da vida boêmia, né? Mas faça em concentração no jogo. Hoje tem esse trabalho psicológico, os atletas têm que estar concentrados, têm que estar imbuídos com o espírito de vencer. Naquela época isso não era um ingrediente do futebol, né? E a gente entendia que um churrasquinho na terça-feira não ia alterar em nada a concentração do time, e alterou, né? Então, o próprio Homero Cavaleiro, na época, disse que não deveríamos ter feito aquilo, mas já fizemos e pagamos com o título o preço desse churrasco. Presidente, nesse período, o Atlético ele já estava vendo o seu espaço ser diminuído, o Atlético estava perdendo espaço ao ver, por exemplo, o Vila Nova foi campeão em 93, foi campeão em 95, o Goiás já começava também uma série de títulos, o Goiás por muito pouco em 92 não conseguiu já abrir uma série de títulos, o Atlético já estava vendo seu espaço ser diminuído? Desde quando nós vendemos os principais jogadores para o Goiás, perdemos os principais jogadores para o Goiás, Raimundinho, Paguete, né? O time lateral direito, que eu esqueci o nome dele, que foi para o Goiás, fez sucesso demais lá. Desde que nós perdemos os principais jogadores para o Goiás, nós fomos perdendo espaço e perdendo até torcedores, né? Mas chegamos em 2005 no fundo do poço. Mas passamos aí praticamente 15 anos, desde 88, 17 anos até 2005, né, num processo de degradação, de queda de prestígio. Então, eu não vou dizer desde 88, mas desde 93, nós passamos por um processo de encolhimento, digamos assim, né, que chegou em 2005 no fundo do poço, como chegou. E depois de 96, o senhor até 2004, 2005, quando o senhor volta para essa nova fase, o senhor ficou afastado completamente do Atlético quando esse grupo assumiu o comando? Bom, eu fui trabalhar em Brasília, fiquei lá quase 10 anos trabalhando em Brasília, mas nunca deixei de ajudar.
Dias atrás eu encontrei o filho do Bela Vista. Bela Vista foi um presidente do Atlético até 2004, 2003. O Bela Vista falou, o filho dele falou assim, meu Bela Vista já morreu, né? Meu pai falava que embora você fosse da oposição naquela época, né? Embora você fosse da oposição, você era a única pessoa que ajudava ele no dia a dia do Atlético. Então eu mesmo estando trabalhando em Brasília, mesmo estando distante, eu sempre procurei ajudar. Ajudei o Alencar Júnior, ajudei o Bela Vista, mesmo eles me considerando como sendo de oposição a eles. Tá ok, então vamos encerrando esse bloco e a seguir no Futebol de Goiás e Suas Histórias, presidente, o senhor vai falar sobre esse processo aí de recuperação do estádio Antônio Ascioli, que é o grande marco dessa nova fase, ok? Ok. Então tá aí então o presidente Valdivino José de Oliveira, nossa atração aqui nessa edição do Futebol de Goiás e Suas Histórias. Você fica com o Enciclopédia do Futebol. Voltamos já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Atlético participou de uma competição nacional pela primeira vez em 1965, quando disputou a extinta Taça Brasil. Na primeira fase, o Dragão eliminou o Guanabara do Distrito Federal, vencendo os 2 jogos. Em seguida, passou pela Desportiva do Espírito Santo, outra vez com 100% de aproveitamento. A equipe rubro-negra foi eliminada na terceira fase, quando perdeu as 2 partidas para a Siderúrgica de Minas Gerais. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Muito bem, de volta aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, aqui na Rádio 730, hoje com Valdivino José de Oliveira, deputado federal, presidente do Atlético, pessoa importante aí nesses últimos 30 anos na história rubro-negra. E, Valdivino, a gente conversava, e até no bloco anterior, você falava sobre esse seu afastamento, embora ainda ajudasse a diretoria, sobre essa oposição que assumiu o comando do Atlético. O que dizer da gestão do Bela Vista e também do Alencar Júnior, que foram considerados, e são hoje, assim, considerados os vilões, os responsáveis pela degradação do estádio Antônio Ascioli e pelos problemas que o Atlético viveu nessa fase de quase acabar? Olha, o Alencar e o Bela Vista não tiveram uma gestão feliz, porque o Atlético é só futebol. Ou você ganha e é feliz, ou você perde e é incompetente, né? Então, no futebol não tem outro termo. E eles não conseguiram. Aliás, o Atlético caiu para a segunda divisão na mão do Bela Vista e chegou a cair também na mão do Alencar. Caiu e voltou no mesmo ano. Então, nós temos uma memória muito ruim dessas gestões por conta disso, porque os resultados dentro de campo não ocorreram. Depois veio aquela negociação ruim do Antônio Ascioli para se fazer um shopping ali em Campinas, e o Atlético estava perdendo o seu patrimônio, né? E ficou ali a área do Ascioli completamente degradada, ficou um antro ali de marginais, matagais, né, tudo ali, e ficou ruim para Campinas, ficou ruim para os atleticanos aquela situação. Então foi um momento que a gente teve que arregaçar as mangas para recuperar o Atlético. Presidente, nós aqui no programa, nós gostamos de histórias. E lendo alguns textos num livro do Bariani Hortêncio,
sobre essa fase, o Luiz Bittencourt escrevia várias crônicas, e tem várias crônicas dele, destacando a sua importância. Como que o senhor foi convocado para evitar isso? Quais foram os primeiros trabalhos? Foi o senhor e o Dr. Marco Antônio Caldas nesse trabalho para romper o contrato, para entender que aquilo era ruim para o Atlético? Não, na realidade, quando esse contrato foi questionado na Justiça, os conselheiros Omar do Carmo, Odilon Soares, Zé Martins de Souza Zenha, Álvaro de Melo, eu também, eram 7 subscritores da ação. Nós contratamos o Marco Antônio Caldas como advogado. Ele é atleticano, né? Até então ele não fazia parte do conselho, mas era atleticano, e nós o contratamos então para defender os interesses do Atlético. E deu certo que o contrato foi rescindido na Justiça e o Atlético pôde seguir sua vida. Mas como que foi essa batalha? Porque o Alencar Júnior, na época, nas entrevistas, dizia que era bom, que o Atlético era a salvação do Atlético. Se eu não me engano, até o Jovair era presidente do conselho na época e era a favor desse contrato. E vocês, nesse outro grupo, como foi esse embate? O embate foi justamente em função disso, por quanto eles estavam tendo em mira, só que o Atlético teria um grande empreendimento algumas décadas à frente, né? E nós sabíamos que esse empreendimento não traria receita para o clube, e nós sabíamos que o clube não poderia ficar sem um espaço para a sua prática do futebol. Por isso que a nossa luta era no sentido de que, se for para construir um shopping na 24 de outubro, tem que haver uma opção de um estádio para o clube jogar, né? E naquela época não havia essa opção. Então a nossa luta maior foi em função disso, porque o contrato ele fugia das normas de contratos desse tipo. Um prazo exagerado, 60 anos, né, uma remuneração incompatível com a remuneração de mercado. Então, daí só a Justiça para poder rescindir o contrato. Era um negócio mal feito ou um negócio desonesto, presidente? Não, eu acredito que tenha sido um negócio mal feito, não desonesto não, por quanto todas as pessoas queriam também o bem do Atlético, né? Questão de divisão, de contextualizar naquela época que o Atlético precisava de um estádio, né? Não tinha como você abrir mão da 24 de outubro sem uma opção de um estádio para poder jogar. E não foi possível de ativar o contrato, nós exigimos a construção de uma pequena arena, mas não foi possível ativar o contrato, então a solução foi a sua rescisão. Ninguém ia levar nada por fora, presidente? Não, isso eu não sei. Isso eu não sei. Só. Pode ser? Não, acredito que não. Não? Não, acredito que não. Nesse período, o Atlético começa ali uma relação com o pessoal de Brasília, com o Luiz Estevão, trouxe alguns jogadores ali do Brasiliense, do Gama. Como é que foi essa relação, essa aproximação, presidente? Não, muita gente até não sabe como é essa história e acabam, né? Na realidade é o seguinte, em 2005, o Brasiliense estava na Série A e tinha caído da Série A para a Série B. E a gente percebeu naquele momento que eles haveriam de fazer uma grande reformulação, né? E então nós entramos nessa reformulação. Soubemos na hora certa pegar os jogadores que o Brasiliense consideravam que não serviria para o seu time nas condições em que ele ia recuperar na Série B. O Brasiliense queria voltar à Série A, né? Então nós aproveitamos aquele momento em que ele caiu, né? E contratamos os jogadores que estavam disponíveis para nós. Eram 3 jogadores apenas. Era o Dida, o Pituca e o Robson. E fomos no Gama, o Gama também tinha sido rebaixado, né? E pegamos jogadores que estavam disponíveis no Gama e que o Gama não ia aproveitar. Aí buscamos o Rochinha, o Gerson na época, o goleiro, que eu não me lembro o nome, o goleiro, Donizete, o goleiro, né? E acabamos, muita gente imaginando que fosse uma negociação com
com essas pessoas, nós nem contactamos com essas pessoas, porque nós contratamos esses jogadores da direção de futebol. Então, o Brasiliense colocou à disposição os 3 jogadores, nós acertamos com os jogadores, acertamos com o diretor de futebol do Brasiliense, trouxemos jogadores. O Gama colocou outros à disposição também para outros clubes, nós fomos lá, acertamos com os jogadores e acertamos com a gerência de futebol, trouxemos os jogadores. Quer dizer, nada de entendimentos. Muita gente chegava a falar que o Luiz Estevão era sócio do Atlético, não era sócio coisa nenhuma. E nesse momento, presidente, a gente, puxando aqui pela memória, aquele pôster do Atlético campeão goiano em 2005, a gente já via ali na camisa o nome da Linknet. Como é que foi a relação com a Linknet? Esta relação que depois veio a ser questionada, a empresa se envolveu em um escândalo, inclusive federal. Como foi a relação, como começou e, efetivamente, quem ganhou o que nessa relação com a Linknet e o Atlético? Não, até hoje nós temos, às vezes, que falar sobre isso, mas, na realidade, o Gilberto, que é o proprietário da Linknet, né, Gilberto Lucena, ele foi meu colega de faculdade. Nos anos 70, nós fizemos economia juntos, então eu já o conhecia. Depois, quando eu fui secretário da Fazenda de Goiás, ele era funcionário lá e estava deixando a Fazenda para tocar a empresa dele de informática, que já prestava serviços à Assembleia, prestava serviços a algumas secretarias de Estado. E ele sempre foi atleticano. Em 2005, a empresa dele já era uma empresa média aqui no Centro-Oeste, né? Já concorrendo com a empresa do Barros, já, né? Uma empresa média. E ele, como atleticano, então falou, olha, eu quero ajudar o Atlético, vou dar um patrocínio pequeno na época, pouca coisa, mas me parece que era R$20 mil por mês para escrever Linknet na camisa. Mas para quem não tinha nenhum patrocinador, era muito importante esse patrocínio. Depois isso subiu, foi para 30, foi para 40, foi para 50, o Atlético foi crescendo, foi campeão goiano, subiu para a série, pegou a Série C brasileira, depois foi para a Série B, da B foi para A. Quando chegamos na A, quando nós chegamos na Série B, já não tínhamos mais o patrocínio principal da Linknet, já estava só nas mangas, porque o valor era pequeno, né? O principal patrocinador nosso naquela época era o BMG. Depois nós passamos por Cimento Tocantins, porque eram empresas que tinham condições de pagar mais do que a Linknet pagava. Mas a Linknet é desses patrocínios de torcedores, né? Como a Politec patrocinou o Vila Nova. Né? Na época, o Barros, a vilanovense, dono da Politec, uma empresa de informática também, que cresceu em Goiás, que se tornou uma das melhores do Brasil em pouco tempo, o Barros muito competente. Barros também, com a Politec, patrocinou o Vila Nova. Isso não quer dizer que se amanhã ou depois, ou se depois dessa ocasião tivesse algum escândalo com a Politec, que isso pudesse desmoralizar o patrocínio do Vila Nova. Acho que esses tipos de patrocínio que são dados por torcedores, né? O Gilberto Lucena e o Alfredo, filho dele, são conselheiros do Atlético, são sócios do Atlético. De vez em quando eles ainda ajudam o clube. Né? Então, mais do que normal, apenas porque o Atlético subiu rapidamente. Novamente, eu vou frisar, né, um pouquinho houve assim um pouquinho de inveja do nosso sucesso, né? E tudo que as pessoas pudessem levar. Certa época disseram que o Atlético era do Cachoeira, quando a Linknet não pôde mais patrocinar, teve seus problemas lá com o governo de Brasília. Aí depois, ao invés do Atlético ser da Linknet, passou a ser do Cachoeira, da Delta. Cada época o pessoal quer relacionar o Atlético com algum problema que possa ter ocorrido, justamente para descaracterizar a eficiência do nosso trabalho. E dentro dessa inveja, que o senhor utiliza bastante esse termo, uma pergunta que eu sei que sempre irritou o senhor: de onde veio o dinheiro para a recuperação do Atlético? Vieram de todas as empresas que patrocinavam à época. O Atlético, incrível que pareça, né? Quando nós começamos o campeonato de 2006, a nossa folha de pagamento era de R$100 mil. Nós tínhamos ali uns 50, 60 mil de patrocínio, algum dinheirinho de televisão,
algum dinheiro de renda. Naquela época tinha muita gente nos estádios, o Cioli ficava lotado, né? E às vezes faltava no fim do mês 15 mil, 20 mil para completar a folha. Sodilon dava 5, o seu Zenha dava 5, eu dava 5, outro dava 3, outro dava 2. Você juntava ali, o Álvaro dava um pouco, juntava ali 8, 10 pessoas, você arrumava 20, 30 mil para pagar a folha. O clube era um clube barato e a gente buscava sempre os recursos para pagar corretamente. Na medida em que nós fomos subindo, foi ficando mais caro. Por exemplo, jogadores que aqui vieram para ganhar 5, 6 mil reais por mês, em 2 anos, 3 anos, já estava ganhando 20. Aí o clube foi ficando caro. Quando nós disputamos a Série B de 2009, a nossa folha de pagamento era de 400 mil reais por mês. Ora, nós recebíamos 100 mil da televisão por mês. Nós recebíamos 150 mil do BMG. Nós tínhamos um patrocínio nas mangas da camisa da Linknet. Parece que era 40 ou 50 mil reais. Nós tínhamos um patrocínio do Arroz Cristal. Nós tínhamos patrocínio da Autotrack. Eu sei que o total dos nossos patrocínios davam, juntando os 150 mil do BMG, dava em torno de 300 mil reais. Nós recebíamos 100 da televisão, nós tínhamos 400 mil reais de renda por mês. E tínhamos uma folha na casa dos 400 mil. Então, quer dizer, nós empatávamos o jogo, disputamos uma boa Série B, tivemos grandes rendas, e com as rendas nós pagávamos os bichos, pagávamos os prêmios, e o time foi subindo. Daqui a pouco, presidente, a gente vai falar sobre os títulos do Atlético. O Atlético, nesse último momento em que o senhor esteve à frente, no comando, conquistou título do Campeonato Goiano de 2007, esse merece um capítulo em especial. Teve um bicampeonato inédito, o Atlético nunca tinha sido bicampeonato em sua história, além do título da Série C e a chegada na Série A. Daqui a pouco você vai contar um pouquinho sobre isso, pode ser? Pode ser. Então daqui a pouco a gente volta, Vinícius. E você fica agora com memórias de quem viveu a história. Memórias de quem viveu a história. Um dos mais renomados comentaristas da história do rádio goiano, o saudoso Amir Sabag, na época no Scratch de Ouro da Rádio Brasil Central, vivenciou o título do Atlético de 1988. E a partir de agora, a gente confere suas memórias. Sérgio Moraes, da Rádio Brasil Central, vaticinava em todos os jogos do Atlético em que narrava. Segundo o calendário chinês, este vai ser o ano do dragão. Para os torcedores de outros clubes, essa previsão não passava de uma piada. E piada de mau gosto. Eu confesso minha incredulidade ou desconfiança, sei lá. Goiás e Goiatuba estavam pintando com tintas de cores mais fortes. Indiferente à astrologia, para mim uma ciência, mas não tão exata, o Atlético ia atropelando as suas crises. Os treinadores se sucediam frequentemente. 5 antes de chegar o Roberto Oliveira. Sem um misticismo de Rui Guimarães, a paciência do Zé Mário, a bondade do Fabinho, a impaciência do Bug, a presteza do Toninho Aguiar, o técnico campeão mexeu no time, tirou jogador daqui e o colocou acolá. Acreditou nos juniores e o que foi o seu mais forte. Deu garra à equipe, que era muito mais de exibição do que de competição. Por trás do técnico, esse extraordinário presidente, José Martins de Souza Zenha, um dos que, juntamente com Sérgio Moraes, acreditavam no Atlético. Ele me afirmava insistentemente: o meu time vai ser campeão, o meu time vai ser campeão. E foi. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe neste domingo Valdivino José de Oliveira. Presidente, o título de 2007? A gente, quando conversa com os atleticanos, a gente vê o brilho no olhar dos atleticanos quando falamos sobre esse título de 2007. É assim mesmo?
É um título emblemático. Em 2006, nós perdemos o título de uma forma inexplicável, né? O juiz do jogo ajudou o Goiás. Todo mundo sabe, naquele jogo estava 0-0. No jogo do primeiro jogo, o Paulo Henrique tinha marcado um gol de cabeça e eles anularam. E veio o jogo final, o último jogo. O Jadilson tinha que ser expulso logo no começo do jogo, com 13 minutos. O juiz fez de conta que não tinha que expulsar, porque ele puxou o nosso jogador pela camisa num contra-ataque, parou o contra-ataque puxando pela camisa. Qualquer menino de grupo escolar sabe que tem que dar cartão amarelo, já tinha amarelo, era vermelho. O Atlético tinha tudo para ser campeão naquele ano. O Goiás, me parece que teve poucas oportunidades no jogo. O Atlético estava em cima do Goiás o tempo todo. Se nós tivéssemos tido um jogador a mais no começo do jogo, talvez a história do título fosse outra. Mas, chegando no final de 2006, eu tinha falado para o Wilson Carlos que nós precisávamos de voltar o Adson e o Arthur Neto para o time. E o Wilson não queria de forma alguma. E nós íamos ter eleições. Eu falei, então eu vou ter que ser presidente, porque eu só vejo o sucesso do Atlético se nós trouxermos o Adson de volta e o Arthur Neto. Porque terminou o campeonato de 2006, nós escovemos o time. E assim eu acertei com eles no escritório da minha empresa, lá na Cidade Jardim. Eu chamei o Adson e o Arthur, falei para eles, eu vou ser presidente e já quero deixar acertado o contrato de vocês dois. E aconteceu. Em 2007 eu vim ser presidente, eu era vice-prefeito de Goiânia. Eu vim ser presidente e pus o Adson e o Arthur Neto. Nós mantivemos praticamente a base de 2006, sabíamos que precisávamos de um goleiro, de um zagueiro, aí buscamos o Jairo em Brasília, pegamos o goleiro Márcio, que veio na época do Fortaleza, e melhoramos o ataque, trouxemos aí aquele centroavante Fábio Oliveira, né, que foi o artilheiro, Fábio Oliveira e o Rômulo veio do Ceará também, e trouxemos esses jogadores, completamos o time e ele ficou melhor que em 2006. E aí veio a consequência com o Anailson, nós disputamos o Anailson no telefone, né? Falaram que tinha call center, o Atlético tinha call center? Essa é uma história gozada. Na época nós queríamos escolher em segundo lugar. Por quê? Porque o time do Sandro Canedo, Canedense, montou um call center. Tinha mesmo? Tinha, montou um call center e passei a primeiro lugar nas chamadas, né? E foi disparadamente o primeiro lugar. O Túlio em disputa. E eles queriam o Túlio, né? E nós queríamos o Anailson, né? Aí nós tínhamos que ficar em segundo lugar para que outros não pegassem o Anailson. E aí nós pegamos a estrutura da Canedense. Me lembro na época, o senhor Dilon falou, a Canedense quer R$8 mil para botar a gente em segundo lugar. E aí eu falei, tá feito, vamos gastar esses R$8 mil com a garantia de ficar em segundo lugar, para a gente escolher o Anailson, né? E nós ficamos em segundo lugar nas chamadas, escolhemos o Anailson, e aí a história vocês sabem. Como é que era essa estrutura, presidente? A gente nunca tinha visto nenhuma confirmação. Como é que era esse call center da Canedense? Não, eu nunca o visitei, apenas recebi essa proposta. Falei, olha, a Canadense está lá, ninguém tira dela mais o primeiro lugar. Vocês querem ficar em segundo? Né, nós temos condições de fazer as chamadas para ficar em segundo lugar. E aí, o senhor Dilon, que foi o dono da ideia, né? E nós ficamos em segundo lugar. Valeu a pena? Valeu porque pegamos o Anailson. O Anailson foi muito tempo aí, ídolo da torcida, marcou o gol do título, um gol memorável, né? E foi muito tempo aí, ídolo da torcida goianiense. O título de 2007 marca a retomada efetivamente em campo, nos resultados, porque agora há pouco, quando o senhor falava das gestões do Alencar Júnior, do Bela Vista, o senhor falou, olha, se uma administração não é feliz com os resultados, ela não é feliz na história. O título de 2007 marca por isso? Marca por isso, porque nós estávamos completando 19 anos, havíamos completado 19 anos sem título estadual,
E o Atlético não podia ficar nessa situação. E aí, o título de 2007 reacendeu a chama do Dragão, né? Dragão que quase foi retirado aí como símbolo do Atlético, mas o título de 2007 reacendeu essa chama, né? E nós tivemos 2008 um ano magnífico, 2009 também magnífico. 2008 nós levantamos o título da Série C. 2009 nós subimos da B para A. Então tudo isso foi favorecido principalmente pelo entusiasmo que o título de 2007 trouxe a todos nós atleticanos. E o senhor falou sobre essa mudança, até voltando um pouco na temática do bloco anterior, o senhor era a favor de fundir o Atlético com Goiânia? Da forma como queria fundir, não, né? Mudar o nome, mudar o símbolo, mudar a camisa, tudo mais, né? E você ainda ficar com a dívida do Goiânia, né? Então não era favorável, não. Mas eu sempre fui muito democrático, que vença a maioria, né? Agora, mudar de Dragão para Águia não era simpático. Como é que era isso? Que proposta foi essa? Na época do Alencar Júnior, ele achava que dragão era um animal que não existia, um animal mitológico, que só presente na Bíblia, né? Então ele queria mudar o símbolo do Atlético para Águia, né? Queria mudar o nome do Atlético e mudar o símbolo do Atlético para Águia, mas não conseguiu convencer os atleticanos que preferem ser chamados de dragões, né? O Atlético gosta de ser reconhecido como o Dragão de Campinas, o Dragão do Centro-Oeste. Presidente, você disse desse título de 2007, foi a confirmação do retorno mesmo do Atlético, além de ganhar vários jogos, ganhava bem, goleava, e era um time que jogava bonito, tanto que aquele 1-11 até hoje não sai da cabeça do atleticano. Em 2007, na Série C, o time começou bem o campeonato, chegou até com facilidade na fase final, mas não conseguiu subir, e teve aquele jogo emblemático contra o Barras. O que aconteceu naquela ocasião? Bom, nós tivemos problemas de disciplina no elenco, né? Alguns jogadores, eles trocaram aí o campo pela noite, né? Tivemos o caso de um jogo que nós fomos fazer com o Crack, que 2 jogadores não compareceram para o embarque, né? Dido e o Marquinhos. Então nós tivemos problemas de indisciplina e comando técnico. Nós erramos também no comando técnico, né? E acabou não dando certo em 2007. Mas em 2008 nós corrigimos tudo e aí nós conquistamos o título. 2007, presidente, aquele jogo contra o Barras, ele, a exemplo daquela situação que agora há pouco eu perguntei para o senhor sobre a Linknet, tem algumas coisas que não ficaram muito bem explicadas. O Atlético tentou comprar o jogo do Barras? Não, o Atlético não tentou comprar jogo do Barras, não. O Atlético tentou premiar seus jogadores e dependíamos de outro resultado também. Nós tentamos premiar outros times naquela época. Mala branca. Para poder vencer seus jogos. Mas não chegamos a conversar com ninguém, mesmo porque não tínhamos com quem conversar. Nós fizemos foi aumentar bem o prêmio do nosso time, né? E eu acho que isso provocou um ambiente ruim para aquele jogo, porque o América do Rio Grande do Norte interessava... O ABC interessava pela derrota nossa. Tinha gente do ABC lá no estádio? Tinha, e eles estavam criando esse clima que para poder fazer o time do Barras encher de brio, né? Então eles começaram a criar esse clima de que nós estávamos comprando o Barras. Ora, como é que você compra e um time joga aquele que nunca jogou? O Barras jogou o jogo da vida dele, né? Então criaram esse clima justamente para poder fazer com que o Barras jogasse mais futebol. Eu estava com medo do Barras estar já desmotivado, né? E o Atlético vencer pela desmotivação do Barras. Então criaram esse clima, o pessoal do Rio Grande do Norte, mas não teve isso. O Atlético nós procuramos premiar nossos jogadores, mesmo porque faltava dinheiro também naquela época. Não teve oba-oba demais naquele jogo, não, presidente? Muita gente viajando, alguns falam assim de avião da alegria, muitos políticos na oportunidade. Não teve avião da alegria nenhum. Nós um grupo de 6 dirigentes, né, resolveu ir num avião de uma empresa amiga nossa. Aí nós fomos, foi o dono do Expresso Maia,
né? O Ismael Maia, foi o Jovair, foi o Luiz Bittencourt, eu. Nós fomos aqui uns 6 ou 8 empresários atleticanos, né? E que arrumamos um avião de um amigo que nos levou. Não tinha oba-oba nenhum, não. Foi um avião comum que nos levou, como nos levou também no acesso em Caxias do Sul. Nós fomos no avião, chegamos lá, o Gilberto foi conosco naquela ocasião, muita gente foi conosco naquela ocasião, porque achávamos que a presença da maior parte dos diretores era importante para aquele momento dos jogadores. E o senhor falou que em 2008 corrigiu o erro do Barras, e aí em 2008 subiu para a Série B, em 2009 já subiu para a Série A. Foi um processo muito acelerado? Foi. 2009 a gente imaginava preparar o time para 2010, 2011, a gente está com ele em condições de subir. Mas nós começamos ganhando o campeonato, Nós fomos em Natal, ganhamos de 5-1 do América do Norte, aí voltamos aqui, empatamos com a Ponte Preta e começamos a ficar na ponta do campeonato. Tanto que não chegou o certo momento da Série B que o Atlético liderava a Série B. Na verdade, do primeiro turno, nós chegamos a estar na ponta. Aquele jogo com o Vasco aqui, que o juiz nos operou, né? Se o juiz não tivesse nos operado naquele jogo, talvez a gente tinha virado o primeiro jogo do segundo, o Vasco parece que era o terceiro ou quarto jogo, não sei. No quarto jogo do retorno, nós estaríamos na liderança da Série B. Quer dizer, quando nós vimos que estávamos entre os 4, que estávamos disputando bem o campeonato, nós melhoramos a premiação, melhoramos os bichos, né? E o time foi se enchendo de entusiasmo e chegamos à Série A. Chegar à Série A com o Atlético e conquistar o bicampeonato inédito na história do Atlético, são os maiores feitos da sua gestão à frente do clube? Acredito que sim, não só chegar à Série A, mas chegar àquela semifinal da Copa do Brasil. Olha, eu vou usar uma expressão que a gente usa muito no interior, por um beicinho de pulga, a gente não chega na final. Se o Marcão não erra aquele gol, com gol vazio, quando estava 2-0 para o Vitória, se ele não erra aquele gol com gol vazio, nós faríamos 2-1. Como nós tínhamos ganhado em Goiânia de 1-0, nós seríamos o finalista. O Marcão não só errou, e aí o Atlético abriu tudo, o Vitória foi e marcou mais 2 gols depois dos 44 minutos do tempo regulamentar. Mas era uma oportunidade ímpar, nós chegarmos à decisão de um título nacional, né? Então eu acho que aquilo também foi um marco muito grande, né? Aquelas defesas de pênaltis que o Márcio fez contra o Palmeiras. Até hoje tem gente no futebol brasileiro que lembra daquela partida. Valdivino, e nessa questão, quando teve essa mudança, o boom de injeção de dinheiro da Globo no futebol, como que foi a negociação com a emissora? Porque muito se fala que a emissora chegou a oferecer 3 anos de contrato para o Atlético e que acabou fechando só por 1. Como que foi isso? Mas nunca houve isso. Por isso que toda vez que eu fui negociar com a Globo, eu ia com o Maurício Sampaio e com o Marco Antônio Caldas, para não dizer que, né, nunca teve isso. Nós lutamos intensamente para fazer um contrato de 5 anos, a Globo só de 1 ano, depois baixamos para 3 anos, a Globo não quis, depois baixamos para 2 anos, nós fomos o último a assinar contrato, nós ficamos lutando para melhorar o valor e melhorar o tempo, mas nós não conseguimos. A Globo insistia que era 1 ano só e era aquele valor. Depois de 2012 tivemos que renovar também, aliás, foi 2012 o único contrato que nós fizemos com a Globo, porque 2010, 2011 foi com o Clube dos 13. O senhor falou do Maurício Sampaio 2 vezes, ele foi seu vice e durante esse período que o Atlético esteve na Série A, sempre a gente sabia do aporte financeiro que ele dava no clube ali no dia a dia. Por que houve um rompimento entre vocês e por quê? Não houve nenhum rompimento, né? O Maurício vive alguns problemas na vida dele que ele está tentando resolver, né? Mas ele é um grande companheiro, um irmão que a gente tem lá dentro do Atlético e a gente torce para que ele possa estar logo com sua vida normalizada, com seu cartório, né? E com a vida normalizada. E se algum dia ele desejar
voltar ao clube, o clube vai recebê-lo de braços abertos, porque o tem como um grande conselheiro, tem como um homem que ajudou a transformar o Atlético, ajudou a fazer o Atlético crescer. Se o Atlético cresceu muito nesse período, muito desse crescimento se deve ao Maurício Sampaio. Ele fez um empréstimo no nome dele e o Atlético não pagou? Ele fez um empréstimo no nome dele, mas isso é um acerto entre o Atlético e ele, né? Ao final as coisas se encaixam. Presidente, então a gente agradece esse espaço que o senhor abriu na sua agenda. Aliás, como a sua agenda está cheia, que o senhor esteve recebendo a gente do futebol de Goiás. Muito bom saber dessa história, pegar um pouquinho dessa intimidade do mandatário atleticano. Eu agradeço a todos vocês. Realmente você tocou nessa entrevista em vários tabus que existem no futebol goiano em relação ao Atlético, né? Tabus que foram criados por aqueles que eu volto sempre a repetir, tiveram muita inveja do nosso crescimento rápido. Mas tudo na vida passa, o mundo é redondo, né? Embora tenha um livro muito famoso que diz que o mundo é quadrado, mas o mundo é redondo e nas voltas do mundo a gente sempre está encontrando essas mesmas pessoas. O senhor falou que eu toquei em vários assuntos tabus. O Atlético sabia desse problema do Robson? O Atlético sempre tomou precauções com o Robson, né? Porque era um jogador que em alguns momentos ele se mostrava problemático para o clube. Mas a gente torce para que ele possa dar a volta por cima e possa dar alegria ao futebol goiano, porque saber jogar futebol, ele sabe. Ele precisa ter juízo e ter vontade de jogar. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Pedro, subiu, deu gol, É hora de Museu do Gol. Durante o quadrangular final do Campeonato Goiano de 1988, o Atlético precisava de um empate na última rodada, fora de casa, para conquistar o título da competição. O Anápolis abriu o placar com Jânio. O Dragão Rubro-Negro buscou o empate e o título, com um gol do prata da casa Fernando Almeida. E Ledes Gonçalves, na época no scratch de ouro da Rádio Brasil Central, narrou assim. Tem a chegada do Júlio César, empurrou-lhe a bola, levantou na boca da meta, Helder subindo, entra tirando, afastando o Gideone, Ronaldo busca a sobra, sobrando, o jogador Fernando Almeida, entregou a Ronaldo, a Fernando Almeida ajeitou, é fogo, a bomba, vira gol! Fernando Almeida, para o Anápolis Júnior, em cima do lance, o detalhe Clomar Vieira. O detalhe é que a jogada começou com ele e terminou com ele. O Ronaldo deu um tapinha, ele no meio de 3 jogadores, apenas deu de lado, de chanca, a perna direita, caprichosamente meteu a bola no canto esquerdo do goleiro Gabriel. Garoto Fernando Almeida, número 11, empatado o jogo, Atlético, para o Anápolis, final de primeiro tempo. Fica por aqui a edição de número 4 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos a audiência de Adolfo Campos e Pedro Henrique Rabelo. Agradecemos também a parceria com a Comac Exaustores Eólicos e com Posto Siloé por nos ajudar a resgatar a história do futebol goiano.
Quer criticar, sugerir ou manter contato com nossa produção? Acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. Um grande domingo, um grande abraço e até a próxima. Confusão é geral. Atenção. Preparou. Correu. E chutou.